Estamos aqui com o Guilherme Nunes, ele é meu professor, né, Guilherme? Meu professor de teologia, professor do CIBIMA. E nós vamos fazer uma pergunta muito necessária e muito urgente para nós. Né, Guilherme, você pode falar um pouco sobre o que é a masculinidade bíblica? Valeu, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. O meu desejo é que esse projeto ele ganhe muitos seguidores. Sua proposta é muito boa. Eu acho que nós temos sim um grande problema de masculinidade na nossa época. Não é somente que não temos homens, nós temos muitos homens, nós só não temos talvez muitos homens bíblicos. E isso faz toda a diferença. E quando nós olhamos para a Bíblia, uma das coisas mais claras sobre masculinidade é que existe uma função para eles. Existe uma função para as mulheres, existe uma função para os homens. E Paulo ele sempre vai falar em 1 Coríntios, em 1 Timóteo, que quando há uma troca dessas funções, ou quando há uma troca do trabalho que Deus deu para cada um, a coisa dá errado. Um dos grandes problemas que nós vimos na Bíblia já desde o início foi com Adão e Eva. A argumentação de Paulo em 1 Timóteo é dizendo que Adão pecou, mas Eva foi enganada. E naquela argumentação ali, o grande problema é que houve uma troca de função. Enquanto a mulher ela tomou aquela atitude e foi enganada, o homem foi junto com a mulher, e o que aconteceu foi que o pecado entrou no mundo. Então essa troca de função sempre dá problema. E o argumento de Paulo lá é justamente esse, de que quando há uma troca de função, por exemplo, na igreja, a mulher querendo ser aquilo que Deus não colocou para ela ser, o homem não sendo aquilo que Deus disse para ele ser, então sempre dá problema. É esse o argumento lá de Paulo. Então, pegando esse gancho com Paulo, uma das grandes questões sobre a masculinidade é a gente saber quem nós somos, e no sentido de que, para o que Deus nos chamou, qual é o propósito da masculinidade bíblica? Qual é o nosso chamado como homens? Não só em relação à igreja, não só em relação a trabalho, mas em relação a tudo. Eu costumo dizer que existem 2 dias muito importantes na vida de uma pessoa. A primeira é quando ela nasce, e a segunda é quando ela descobre por quê. E eu tenho para mim que às vezes nós não sabemos o porquê nós estamos aqui, logo nós não sabemos a nossa função, primeiramente como homens. E uma das funções de homens na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 16, lá pelo verso 13 e 14, Paulo deixa algumas exortações. Ele diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. E ele diz especificamente para os homens: sejam homens de coragem, sejam fortes. E depois ele diz: façam tudo com amor. Quando Paulo diz sejam homens de coragem, talvez uma das características aqui que Paulo está exortando aos homens é que deve-se existir nos homens não uma moleza para com a sua missão. Eles não devem ter medo de ser quem Deus determinou eles para serem. Eles precisam ter uma ênfase na coragem para assumir o seu papel de homens. E isso aí agora encontra-se um grande problema. Porque, às vezes, nós achamos que coragem é ser bruto. Que ser homem de coragem é ser alguém sem educação. Não. Ser homem de coragem é alguém que decidiu assumir ser quem Deus determinou para ele ser. Ele não vai deixar que coisas secundárias determinem quem ele seja. Ele vai ter coragem de ser quem Deus determinou para ele ser. Logo, ele não vai encontrar a sua coragem simplesmente no louvor das pessoas. Ele não vai encontrar a sua coragem simplesmente porque alguém vai falar alguma coisa, vai elogiá-lo, não. A sua coragem vem antes de tudo porque ele assumiu o seu papel de ser um homem forte. Então, ter coragem para ter uma família, ter coragem para trabalhar, ter coragem para assumir o papel. Essa coragem é fundamental para os homens. Hoje nós vivemos uma crise onde os homens, geralmente os jovens que eu aconselho, ou então as pessoas que vêm falar comigo, dizem que não querem ter filhos, ou não querem ter uma família porque dá muito trabalho, ou então não querem sair da sua zona de conforto para buscar uma casa, para trabalhar mesmo. Bem, é justamente isso que não é ser homem. Porque o homem, ele precisa ter coragem para sair da sua zona de conforto. Ter uma família precisa de coragem, não só de vontade.
Ter uma mulher ao seu lado precisa que você seja corajoso. Ter filhos precisa que seja um homem de coragem e não somente vontade. Então, a mensagem, nós poderíamos falar várias coisas sobre masculinidade bíblica, mas uma das primeiras coisas que nós devemos ser, sermos homens de coragem. Nós precisamos ter essa coragem de quebrar o que a sociedade tem colocado aos homens. Homens que querem uma espécie de independência afetiva, em vez de buscarem uma dependência do que a palavra diz. Então, o que eu gostaria de deixar aqui seria isso. Nós precisamos encontrar na palavra de Deus a nossa função como homens. Exercer essa função vai exigir de nós coragem. E essa coragem vai ser de assumir, sim, responsabilidades. Responsabilidades essas que vai existir sacrifício de nós. Então, quando nós vamos para Efésios, capítulo 5, Paulo fala que o amor que os homens devem ter pelas suas mulheres, pela sua mulher, deve ser um amor sacrificial. Para termos esse amor sacrificial, nós precisamos dessa coragem. Agora, sacrifício envolve a mortificação dos nossos desejos. Sacrifício envolve colocar no altar os nossos desejos. Agora, para a gente ter coragem de matar os nossos desejos, nós precisamos estar com a nossa mente coberta da palavra de Deus. Porque quando certas coisas dominam o seu pensamento, elas controlam os teus desejos e elas ditam o seu comportamento. Então, quando você não tem uma mente presa na palavra, o teu coração vai ser dominado por outra coisa e o teu comportamento vai ser outra coisa. Então, se você quer ser um homem, você precisa amar, e aí a sua mente precisa pensar nesse tipo de amor. É o amor que Cristo amou à igreja. Quando você está com sua mente cheia disso, os seus desejos vão ser controlados por isso. Logo, o teu comportamento vai ser um comportamento de alguém que ama. Logo, a coragem para se sacrificar vai ser uma coragem de alguém que encontrou realmente e sabe realmente o que Deus quer para você. Então, a mensagem que eu quero deixar é essa. Talvez as pressões do mundo seja que tudo é muito difícil. Emprego, a família, dinheiro. Só que nós não podemos ficar com medo dessas coisas. É nessa hora que nós precisamos de homens. É nessa hora que nós precisamos de cavalheiros. Conta-se geralmente que hoje nós temos muitos machistas, né? E o que seriam os machistas? Seria alguém que acha que a mulher não é forte, ou alguém que acha que ele é superior à mulher e tudo mais. Só que nós não precisamos de machistas, nós precisamos de cavalheiros. Nós precisamos de alguém, como na peça de Shakespeare, faça com que a mulher ande do lado de dentro da calçada. E muitos dizem que a mulher andar do lado de dentro da calçada é uma expressão inglesa machista, mas não é. Dizem que na Inglaterra, que não existia estradas, quando passavam-se cavalos e eles passavam com aquelas rodas nas carroças, as pedras, elas pulavam e caíam para dentro do lado da rua. E os homens, eles sempre colocavam as mulheres para dentro do lado para poder eles receberem as pedras que vinham dessas carroças. Então eles estavam sendo cavalheiros. Não para dizer, você não consegue aguentar essa pedrinha, não. O que eles estavam dizendo com essa atitude era: eu estou disposto a lhe servir. Eu estou disposto a lhe proteger. Eu estou disposto a não lutar contra você, mas a lhe proteger. Então, o cavalheirismo é isso. Não é você achar que a mulher ela é inferior. É você, em atitudes, demonstrar que você está disposto a, por amor, servir ela. A estar, de fato, com amor sacrificial. A ter coragem de assumir responsabilidades por uma mulher, por uma família, para construir uma casa. Então é isso que a Bíblia diz. Ame sacrificialmente, assuma a função que Deus determinou para você ser e tenha coragem para assumir essa função, mesmo que as coisas fiquem difíceis. Isso é homem. Homem não aparece quando as coisas estão fáceis. Homens aparecem quando
justamente quando as coisas estão difíceis. Teve uma imagem, não sei se vocês viram, que apareceu numa reportagem de um homem na inundação, uma inundação que teve, e ele estava segurando uma mulher nos braços e uma criança estava nos braços da mulher. E o Ben Shapiro, ele colocou assim na chamada: quando tempestades acontecem, homens são homens. E quando você olha a imagem, você vê que a face da criança era dormindo e a face da mulher era tranquila, e o homem carregando no meio daquela inundação os dois. Então, ali está a expressão completa do que é ser homem, do que é ser uma família. O homem, ele é o provedor, o protetor. A mulher, ela é a cuidadora, e a criança é inocente. E a nossa sociedade quer justamente tirar isso. Ela quer fazer da criança alguém imoral, ela quer fazer da mulher uma dominadora, e ela quer fazer homens frouxos. E é justamente esse o caminho oposto da Bíblia. Então, vamos assumir a nossa responsabilidade, e quando tempestades acontecem, homens são homens, e nós vivemos no meio dessa tempestade. Então, ser homens é ter coragem. Valeu, muito obrigado, espero que tenha edificado a sua vida. Obrigado, Guilherme. Deus abençoe você, sua vida. Obrigado por servir-nos, e fico feliz também por ouvir muitas dessas coisas, porque toca realmente no nosso coração. Realmente é o que nós precisamos ouvir. Nós enfrentamos todo dia. Teve um jovem que eu peguei assim o problema dele, né? E me identifiquei com ele, porque eu já passei por isso, todos nós passamos, que é a questão da covardia, né? Então, como vencer a insegurança, vencer o medo. E se a gente não tiver com a palavra sempre alimentando nossa cabeça, nós somos não aquele homem da imagem, mas nós somos aquele que está sendo afogado porque nós não quisemos lutar. Muito obrigado, eu fico grato. Deus abençoe a sua vida.